Galáxias, como estrelas, planetas, buracos negros e todos os outros fenômenos do cosmos, estão em constante movimento. Ao observar direções e velocidades do movimento das galáxias, pesquisadores descobriram algo chocante. No centro do gigantesco aglomerado de galáxias, que inclui nossa Via Láctea, provavelmente existe um objeto misterioso que está atraindo e devorando galáxias como um aspirador de pó. Neste vídeo, falaremos sobre o que exatamente é essa entidade e esclarecemos se nós, na Terra, estamos em perigo. Antes de avançarmos e abordarmos esse fenômeno misterioso e aterrorizante, gostaríamos de convidá-lo a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar um like se você gostou do vídeo. Nossa galáxia está se movendo em direção à entidade misteriosa? Para nos aproximarmos lentamente da compreensão desse gigantesco fenômeno e dos possíveis perigos que ele representa, primeiro precisamos observar melhor a configuração do universo. O universo, como sabemos agora, não é um arranjo aleatório de estrelas, sistemas estelares e galáxias, mas é sim construído em várias camadas e possui estruturas fixas. Até agora, conhece-se uma pequena parte dessas estruturas. A distribuição da matéria é amplamente moldada por fenômenos de grande escala, como filamentos, vazios e aglomerados de galáxias. Filamentos são conexões como fios, que consistem em matéria visível e escura, estruturas que formam uma espécie de grade cósmica de base que pode formar padrões como favos de mel ou espirais. A matéria visível se acumula ao longo dos filamentos. No contexto cósmico, acumula-se estrelas, sistemas estelares e galáxias inteiras. Pesquisadores até mesmo suspeitam que galáxias são suspensas dos filamentos de uma maneira especial ou movem-se ao longo de suas trajetórias. Os vazios, por outro lado, são espaços gigantescos, dominados pela matéria escura e pelo nada. Eles formam interstícios entre fenômenos visíveis ou gigantescas coleções de nada. Cosmólogos suspeitam que essas grandes estruturas já existiam relativamente logo após o Big Bang. Hoje, apenas se expandem e se movem em certos caminhos dentro do universo. Estritamente falando, todo o universo é um lugar de movimento constante. Nossa Terra viaja ao redor do Sol a uma velocidade de cerca de 30 km por segundo. O Sol, por sua vez, orbita o centro da Via Láctea junto a seus planetas a uma velocidade de cerca de 200 km por segundo. Nosso grupo local de galáxias, que inclui as nuvens de Magalhães e a galáxia de Andrômeda, corre em direção a um ponto muito específico a mais de 580 km por segundo. Este misterioso ponto de atração está localizado na constelação do Centauro. Assim, a questão de saber se nossa galáxia se move na direção do supersugador de poeira, comedor de galáxias, pode ser respondida enfaticamente com sim. O que causou essa atração? Pesquisadores hoje podem dizer com certo grau de certeza que no centro de cada galáxia existe um buraco negro supermassivo, que é responsável pela dinâmica do movimento dentro da galáxia. Buracos negros têm incrível atração gravitacional e, ao longo de milhões de anos, sugam sistemas estelares inteiros, que se movem cada vez mais em direção ao centro com a dinâmica de movimento. No que diz respeito a este destino de nossa Terra, podemos ficar tranquilos. Nosso sistema solar está localizado em um dos braços espirais externos da Via Láctea, e está longe de se mover em direção ao voraz buraco negro no centro. Mas até agora, não se sabe exatamente do que se trata a misteriosa estrutura no centro do nosso aglomerado de galáxias. Tudo o que sabemos é que estamos nos movendo em direção a ele a cerca de 580 km por segundo. Diferentemente dos buracos negros no centro de outras galáxias, pesquisadores ainda não sabem nada sobre a natureza exata desse misterioso ponto de atração. Este ponto de atração foi descoberto apenas com base nas medições de velocidades e direções de movimento das galáxias. As galáxias encontram-se reunidas dentro das estruturas do cosmos em grupos que correm ao longo dos já citados filamentos. Fazemos parte de um aglomerado de galáxias chamado Grupo Local. O Grupo Local é um aglomerado relativamente pequeno, com provavelmente apenas 300 a 500 galáxias anãs agrupadas em uma extensão de 8 milhões de anos-luz. Se olharmos além disso, muitas coleções de galáxias menores agrupam-se em aglomerados de galáxias. Juntos, formam a nuvem do Grupo Local.
O próximo maior agrupamento é o aglomerado de Virgem. Nesta estrutura, já fazem parte centenas de grupos de galáxias, um de cerca de 2.000 galáxias. As distâncias dentro deste aglomerado já são muito grandes. O centro do aglomerado de Virgem está a cerca de 54 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea, mas este não é o fim dos agrupamentos no ambiente cósmico mais próximo. O aglomerado de Virgem é parte de uma estrutura muito maior, o superaglomerado de Laniakea, com mais de 100.000 galáxias e uma extensão de 520 milhões de anos-luz, é o chamado Grande Superaglomerado de Galáxias. E ao centro deste grande superaglomerado de Laniakea está a misteriosa estrutura para a qual estamos nos dirigindo. O Grande Atrator. Com atração gravitacional que excede em muito qualquer buraco negro conhecido hoje, essa coisa gigantesca e desconhecida está atraindo milhões de galáxias para sua vizinhança. Se o Grande Atrator é um fenômeno parecido a um buraco negro, devemos assumir que está engolindo galáxias inteiras e aglomerados de galáxias neste momento. Até agora, pesquisadores não sabem muito sobre esse lugar horripilante em nosso universo. Estritamente falando, este onívoro cósmico por enquanto existe apenas em modelos de cálculo. Estes têm mostrado dimensões gigantescas. Segundo eles, o Grande Atrator teria diâmetro de 300 milhões de anos-luz. Sua distância da Terra soa até certo ponto reconfortante, em 147 milhões de anos-luz. No entanto, pesquisadores ainda sabem muito pouco sobre este ponto no cosmos para confortar a Terra e a Via Láctea. Claro, pesquisas estão em pleno andamento, mas o Grande Atrator não é tão fácil de encontrar. Está escondido em uma área do cosmos que basicamente não podemos ver da Terra. Na frente da área estão muitos milhões de estrelas e o centro da nossa Via Láctea. O disco de densas nuvens de gás e poeira, com suas estrelas e planetas, nos bloqueia a visão. Essa zona, através da qual não podemos ver, é o que se chama de zona de evitamento. Felizmente, astrônomos desenvolveram uma técnica que lhes permite observar áreas como essa. Graças a raios-x e radioastronomia de última geração, os fenômenos que estão por trás da zona de evitamento foram revelados. Atrás da nuvem de gás e poeira, cientistas encontraram, entre outras coisas, outro grande superaglomerado de galáxias, agora conhecido como aglomerado do Esquadro. Cálculos iniciais do Grande Atrator indicavam que a força que causa essa atração teria mais de 10 milhões de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Isso soa verdadeiramente assustador. Mas pouco tempo depois, o sinal positivo foi dado novamente. Um estudo comparativo chegou à conclusão de que o ponto de atração no centro da estrutura de Laniakea pode ter, na verdade, apenas cerca de 1/10 do tamanho. Então é tudo apenas um erro de cálculo? Talvez, com a real determinação de fenômenos desta dimensão, nós humanos chegamos neste momento aos limites de nossas capacidades técnicas. Quanto maior a distância no espaço, mais difícil é detectar os objetos. Pesquisadores precisam contar com técnicas que deixam muito espaço para interpretações e erros. Mesmo os menores desvios no início de um cálculo podem causar grandes desvios no resultado final. Ocasionalmente, portanto, o Grande Atrator foi chamado de miragem da ciência. Então, se ele realmente existe e se de fato devora galáxias, ainda não podemos dizer com certeza. Fato é que a área atrai galáxias e aglomerados inteiros de galáxias e põe em movimento essas formações com ela. O que vai acontecer com nossa galáxia? Agora, se a Via Láctea corre em direção ao Grande Atrator ou não, pesquisadores assumem no momento que a atração não é linear. Isso significa que nossa galáxia não pode correr em direção ao Grande Atrator. Essa forma de movimento em linha reta praticamente não existe no espaço. Nossa Via Láctea é atualmente influenciada por outros fenômenos importantes no cosmos. O grupo local, no qual está localizado a nossa Via Láctea, move-se na tensão entre o superaglomerado Shapley e uma região que possui poucos corpos celestes, o repelente de Dípolos. O supermassivo superaglomerado Shapley é atraente para a Via Láctea devido à sua gravidade insana, enquanto o repelente de Dípolos é repulsivo devido à sua baixa densidade. Consequentemente, se quisermos saber mais sobre o destino de nossa galáxia, devemos também considerar as correntes causadas por esses dois fenômenos cósmicos. Muito provavelmente, ainda não estamos no final de sofrer tais influências. Cálculos com base na força gravitacional da Via Láctea, do aglomerado estelar de Virgem, do Grande Atrator e do superaglomerado Shapley não resultaram em um panorama coerente.
Segundo os cálculos, nossa galáxia estaria viajando rapidamente a 50 km por segundo. Portanto, deve haver ao menos mais uma força atuando na direção do movimento e na velocidade de nossa galáxia. De acordo com as suposições atuais, esta poderia ser a não menos misteriosa corrente negra. A cerca de 2,5 bilhões de anos-luz de nosso sistema solar, esta misteriosa corrente negra move-se diretamente em direção ao Grande Atrator e depois em direção às constelações de Centauro e Hidra. Em 2016, outro aglomerado de galáxias supermassivo, o superaglomerado de Vela, também foi descoberto, antes escondido na zona de evasão. Com diâmetro de cerca de 370 milhões de anos-luz e ao menos 100 mil galáxias contidas, este superaglomerado a cerca de 850 milhões de anos-luz provavelmente desempenha papel importante no destino de nossa Via Láctea. Só lentamente pesquisadores estão obtendo um cenário conclusivo de como as galáxias se movem no universo e para onde irão em longo prazo. Por enquanto, estamos certos de que nossa galáxia certamente não terminará na boca do atrator nos próximos milhões de anos. Se é que esse atrator de fato existe. Assim, o mundo dos cientistas permanece atento. Teremos apenas que esperar e ver quais tecnologias nos permitirão olhar mais de perto por trás da zona de evitamento no futuro. Como o progresso técnico avança constantemente, é apenas questão de tempo até que pesquisadores encontrem uma maneira de desvendar o mistério do grande ponto de atração. Então, agora é a sua vez. Como você avalia a situação do universo? Você acredita em um atrator secreto e voraz no centro de nosso superaglomerado de galáxias? Ou acha que é pura especulação? Como sempre, agradecemos seus pareceres e participação nas discussões nos comentários. Até a próxima no Simple Space!